Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa meditação sobre o capítulo 9 do livro do Gênesis, seguimos a partir do versículo 18, que fala de uma experiência vivida negativamente pelos filhos de Noé e seu pai Noé. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. O autor sagrado coloca pai de Canaã de uma maneira artificiosa. Por quê? Porque os cananeus foram aqueles que foram expulsos da terra prometida para que Israel pudesse ali tomar posse. Então, um povo que se tornou inimigo de Israel. Isto, é claro, vai ser visto com a entrada do povo na terra prometida, conduzido lá por Josué. Mas, já nesse contexto, o autor sagrado como que antecipa esta inimizade. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. E preste atenção no que se segue aqui. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio da tenda. Este versículo, então, mostra-nos como que a invenção do vinho feita por Noé. E mostra também a ambiguidade da bebida alcoólica de um modo geral, mas do vinho aqui num contexto bíblico. Ambiguidade por quê? Porque, como a própria Sagrada Escritura vai dizer em outros momentos, da mesma forma como vinho bebido com moderação ou qualquer bebida alcoólica, para uma pessoa que não é alcoólatra, evidentemente, pode trazer alegria ao seu coração, quando é consumido em excesso, pode levá-lo à vergonha. E quantas famílias são destruídas por causa do alcoolismo, por exemplo? E aqui nós vemos Noé sendo submetido a uma vergonha, porque bebeu vinho de forma imoderada. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, então, o pai dos cananeus, os inimigos de Israel, que foram expulsos da terra prometida, Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo a seus irmãos. Então, aqui o autor sagrado como que já justifica o motivo porque a terra não será mais dos cananeus, porque eles serão como que expropriados da terra para que o povo escolhido de Deus, Israel, possa ocupar o seu lugar. Além disso, é visto aqui algo que aparece lá na vivência do povo cananeu, um certo modo sexual de viver impuro, uma certa licenciosidade sexual. Veja, por exemplo, o que diz o livro do Levítico, capítulo 18, versículo 21 e seguintes. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Não te deitarás com um animal algum, para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com um animal. Isso é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. De quem está falando o livro do Levítico? Dos cananeus, do modo como eles viviam, uma certa licenciosidade sexual ali nos seus costumes, que se tornou, evidentemente, segundo a leitura do livro do Levítico, uma abominação aos olhos de Deus. Mas Sem e Jafé, no versículo 23, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e foram cobrir a nudez de seu pai, isto é,
para não ver a vergonha a qual seu pai estava submetido. Andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo, e daí ele maldiz o filho mais novo e abençoa os demais. Entenda, bênção e maldição, vinda de um patriarca, são palavras, na cabeça do autor sagrado, eficazes, que atingem não apenas aquela pessoa, mas também a sua linhagem, isto é, a sua descendência. Por isso, Canaã, não é? Os cananeus vieram a ser expulsos ali da terra onde viviam, para que o povo de Deus ocupasse o seu lugar, segundo a mentalidade do autor sagrado. E vem a maldição. Maldito seja Canaã, disse Noé, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. O que contém esta bênção e esta maldição? Contém a seguinte informação: a de que Sem e Jafé irão prosperar às custas de Cã, ou seja, irão prosperar às custas de Canaã, que é o povo que ele constitui. De que contexto está falando o autor sagrado aqui? O que ele tem em mente? Tem em mente o reinado transitório de Saul para Davi, quando os israelitas e os filisteus lutavam contra os cananeus pela terra prometida. Então, os israelitas e os filisteus, representados nos dois filhos de Noé, lutavam contra os cananeus, representado em Cã, o filho mais novo de Noé. Daí conclui este trecho dizendo: Noé viveu ainda, depois do dilúvio, 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos, e depois morreu. E assim começa o capítulo 10, falando da posteridade de Noé. Vamos tomar apenas alguns versículos, para não nos alongarmos muito. O versículo 1 diz assim: eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E daí o versículo 5, depois de apresentar quem eram os filhos de Sem, Cã e Jafé, vai dizer: destes saíram os povos, dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua, e segundo suas famílias e suas nações. Prestou atenção? Você conseguiu prestar atenção nisso? Saíram os povos dispersos nas ilhas e em todas as nações. Todos os povos da terra, então, derivam, na mentalidade do autor sagrado, como que de uma raiz comum, de Noé, que dá origem a esta nova humanidade. Nesta descendência vai aparecer lá no versículo 8, um homem chamado Nemrod. Nemrod, ele foi uma espécie de herói mesopotâmico, porque faz o autor sagrado a ele um elogio. Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Então, alguém estimado ali pelas lendas e pela mitologia do povo de Israel. Depois, nós vamos ver lá mais adiante, no versículo 14, ou melhor, tomando o versículo 13: Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Labim, os Neftuim, os Fetrusim, os Casluim e os Cafturim, donde saíram os filisteus. Os filisteus, um povo inimigo de Israel, como você sabe. Afinal de contas, foi a um filisteu que Davi venceu, o gigante Golias, que lutava pelo exército dos filisteus. E mais à frente ainda vai ter um outro personagem aqui, um tanto quanto interessante. No versículo 25, Eber teve 2 filhos, um se chamava Faleg, e diz por quê? Porque no seu tempo
a terra foi dividida, e o outro se chamava Jeftã. Faleg quer dizer justamente divisão. Daí, finalmente, o versículo 32. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. E deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Então, o que se vê aqui é aquilo que já mencionei. De uma raiz comum, na mentalidade do autor sagrado, tem origem todo o novo gênero humano. Há uma unidade da espécie humana, dividida em grupos a partir de um tronco comum. Evidentemente, quando se fala de filhos ou de posteridade de Noé, muito mais do que uma genealogia, trata-se sim de uma etnografia, porque os nomes destes homens representam etnias até chegar o tempo do povo escolhido de Deus. E se você tiver o cuidado de fazer a leitura novamente e contar quantas etnias são, quantas são as gerações, que número você vai ter? O número 70. Porque na ideia de um semita, 70 é um número de plenitude. Então não é um número matemático, mas um número simbólico de plenitude. É só lembrar, por exemplo, que Jesus escolhe 70 discípulos, como que para dizer, para que evangelizem todas as nações conhecidas no mundo de então. 70 etnias, então, significa todo o mundo que começa a surgir a partir da nova criação que se dá com Noé. Todo o mundo conhecido de então se dividia em 70 etnias, segundo a mentalidade do autor sagrado. E todas essas etnias são chamadas à salvação, porque Jesus escolheu lá no Novo Testamento 70 discípulos para que pudessem anunciar como que há 70 etnias a todo mundo conhecido. Para amanhã, peço que você prepare-se fazendo a leitura prévia do capítulo 11 do livro do Gênesis, todo o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, mas detendo especial atenção do versículo 1 ao versículo 9. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.